E aí galera, esse aqui é o canal Hope Matemática, eu sou o professor Joe, e você sabia que a maior parte das dificuldades dos alunos em assuntos mais avançados da matemática é porque eles esquecem de uma regra básica da divisão? Na aula de hoje eu vou te ajudar a dominar os conceitos dessa operação para que você esteja preparado para ter um ótimo desempenho lá na frente. Então seja bem-vindo à aula de número 6, aula de divisão, parte 1. Antes de continuarmos, galera, você já deve ter reparado que essa aula tá mais curtinha, né? Você deve ter reparado também que eu preciso de um fonoaudiólogo. Então, isso é porque eu estou fazendo algumas adaptações aqui no canal para deixar o conteúdo mais dinâmico e objetivo para vocês, para ser uma experiência bem legal. Também quero avisar que na aula de hoje nós veremos os seguintes conteúdos: para que serve a divisão, que tipo de problema do cotidiano ela nos ajuda a responder, quais são os componentes da divisão. E cara, esse conteúdo é muito importante porque lá na frente você vai precisar disso para saber resolver divisão de polinômios. Você também vai aprender quais são as notações básicas que a gente utiliza na divisão, quais são as regras básicas. E cara, presta atenção nesse conteúdo de regras básicas, como eu falei lá no começo, muita gente erra nisso. Então, bora lá para a aula. Pois bem, então galera, vamos para a aula de divisão. Deixa aqui uma reflexão de Johannes Kepler, esse cara que ficou famoso pela descoberta das leis de Kepler. Gente, divisão, o que vem a ser essa tal operação divisão? O que ela representa? O que ela quer nos dizer? A operação divisão, ela propõe resolver alguns desafios para nós, alguns problemas do nosso cotidiano. Geralmente esses problemas, eles podem ser, de forma geral, representados por essa frase aqui. Imagine que você tem uma quantidade de elementos e você queira saber, se você for pegar esses elementos e colocar em grupos que tem uma quantidade Q de elementos, a divisão nos permite saber quantos grupos você vai conseguir formar com essa forma de agrupamento. Ou outra forma de você colocar é assim: imagine que você agora está olhando que você quer formar uma quantidade de grupos. Ao invés de você olhar para a quantidade de elementos que tem dentro do grupo, que era no exemplo anterior, você quer olhar para a quantidade de grupos especificamente. E daí você vai se fazer a seguinte pergunta: então quantos elementos terão em cada um desses grupos? Então esse tipo de pergunta é o que a gente responde com a divisão. É óbvio que a gente falando assim de uma forma mais formal, fica mais difícil para nós entendermos. Então vamos para um exemplo prático, um exemplo bem comum que quase todo professor trabalha. Então, o exemplo clássico que eu trouxe é esse aqui. 3 amigos tinham 12 maçãs para comer durante uma viagem. Quantas maçãs cada um irá comer? Bom, eu quero que você dê uma olhadinha nesse exemplo clássico para as quantidades que a gente está se referindo nessa primeira pergunta. A gente tem primeiro essa quantidade de 12 aqui. Essa quantidade 12 é aquela quantidade que no slide anterior eu coloquei como D maiúsculo, que era a quantidade total de elementos que a gente tinha para a gente poder formar os nossos agrupamentos e assim por diante. Neste exemplo aqui, a gente também tem uma outra quantidade, que é a quantidade de amigos. A quantidade 3. 3 amigos tinham 12 maçãs. Essa quantidade 3, ela representa, no slide anterior, a quantidade que eu tinha representado pela letra D minúscula, que era a quantidade de grupos que a gente iria formar. E na própria pergunta, na formulação da pergunta que eu fiz aqui, quantas maçãs cada um irá comer, a gente está se referindo àquela quantidade de que é a quantidade de elementos que haverá em cada grupo. Agora, há uma outra forma também de a gente formular este tipo de questionamento. Imagine que fosse agora 13 maçãs. Se fossem 13 maçãs e eles não quisessem cortar as maçãs, não quisessem rachar uma maçã, será que sobraria alguma maçã? A gente já sabe que sim, que sobraria. Mas essa quantidade que sobraria também é um outro elemento que eu não tinha citado no slide anterior, mas que também faz parte das perguntas que podem ser respondidas com a nossa operação da divisão. Essa quantidade que sobraria, eu vou dar a letra R para representar essa quantidade. Então, tendo essas letrinhas aqui bem representadas, vamos olhar o que eu quero dizer. Por que eu escolhi essas letras, né, para representar o que eu quero dizer? Vamos dar uma olhadinha. Essas letras foram escolhidas de propósito. Elas se referem aos componentes de uma divisão. A divisão, ela é composta de 4 componentes. O primeiro deles é o dividendo, que eu escrevi com a letra D maiúscula, que é a quantidade total de elementos. É aquela quantidade que vai ser dividida entre os grupos, entre as pessoas. Para você nunca esquecer o que significa, qual que é o nome a que ele se refere, pense na seguinte ideia: dividendo é aquilo que está dividindo.
dividendo, dividindo. Eu sei que a piada é ruim, mas a segunda quantidade, que eu representei pela letra D minúscula, refere-se ao divisor. Ou seja, a gente vai pegar a quantidade que está sendo dividida e a gente vai dividir por outra quantidade. Esta outra quantidade é o divisor, é aquilo que está dividindo o dividendo. A quantidade que eu tinha representado pela letra Q é o nosso quociente. Ela vai ser o resultado, ou, nos exemplos que eu trouxe para vocês, ela se refere à quantidade de elementos que há em cada grupo que eu formei. E por último, aquela quantidade do que sobraria, a gente dá um nome de resto. É importante notar que existe uma relação matemática entre os componentes dessa divisão, que é padrão, que sempre funciona, que é essa relação aqui, ó. O dividendo ele é sempre igual à multiplicação do divisor pelo quociente, somados ao resto. Voltando ao nosso exemplo, vamos dar uma olhadinha quais valores representavam cada um dos componentes. A gente tinha o dividendo era a nossa quantidade de 12 no primeiro exemplo. Eram 12 maçãs que iam ser divididas por 3 amigos. O divisor era o 3, pois era a quantidade de grupos que a gente iria formar, ou seja, haveriam 3 grupos, um para cada amigo. 3 grupos do quê? De maçãs. O quociente era a quantidade de elementos que haveria em cada grupo. Então, haveriam 4 maçãs em cada grupo. E nesse primeiro exemplo, não tinha nenhum resto, não sobrava nenhuma maçã. E a gente tinha, pensando na nossa relação matemática, a gente tinha essa relação matemática aqui. 12 é igual a 3 vezes 4 mais 0. Perceba que fecha a conta. 3 vezes 4 é 12. Mais 0, não esqueça, propriedade do elemento neutro da soma, 12 mais 0 dá 12. Então, valia essa relação matemática. A gente também estabeleceu um segundo exemplo, no caso em que fosse 13 maçãs. Se fossem 13 maçãs, o nosso dividendo agora seria o número 13. O divisor permaneceria o mesmo, porque a gente está dividindo entre os mesmos 3 amigos. O quociente continuaria sendo 4. Por quê? Porque os nossos amigos concordaram que eles não iriam cortar nenhuma maçã. Então, cada um ia acabar, no final das contas, recebendo 4 maçãs. Porém, no final das contas, neste caso, ia sobrar uma maçã, que é o nosso resto. Vale, então, a relação matemática que a gente estava trabalhando. A gente ia ter que o dividendo, 13, é igual a 3 vezes 4 mais 1. Vamos ver se isso é verdade. 3 vezes 4 é 12. 12 mais 1, 13. Agora, outro assunto importante que a gente precisa tratar é a respeito da notação para divisão. As notações das outras operações eram mais simples. Você tinha na operação de adição apenas um símbolo, que era aquele sinal de mais que você conhece, que é uma cruz. Na operação da subtração, havia o sinal de menos, que é um traço, é representado por um traço. Na multiplicação, existem 2 sinais. O primeiro deles é um X, uma cruz em diagonal, e o segundo é um ponto. Agora, a notação da divisão ela é mais completa. Existem pelo menos 4 tipos de notação para representar a divisão. Então, vamos lá. Vale lembrar que essa notação ela sempre se utiliza de 2 componentes da divisão. Quais são esses componentes? Os mais importantes, que é o dividendo e o divisor. Então, são esses componentes que a gente vai utilizar para representar as notações. Então, a gente vai ter lá, primeiro tipo de notação. É uma notação em formato de fração, que funciona assim. O dividendo vai na parte de cima e o divisor vai na parte de baixo, com um traço entre eles. Isso aqui representa dividendo dividido pelo divisor. Segunda notação também é uma forma de representar a fração, só que em linha. Você faz tudo na mesma linha. Então, a gente tem dividendo barra divisor, que representa a mesma coisa. Você está dividindo o dividendo pelo divisor. A terceira forma de notação é essa notação com 2 pontos. Ela representa também a mesma coisa. Dividendo dividido pelo divisor. E a quarta forma de notação é essa aqui, que tem 2 pontos e um traço no meio. Então, dividendo dividido pelo divisor. Todas essas formas de notação são válidas para representar a divisão. Existem 2 regras básicas na divisão. Primeira, e essa é muitíssimo importante, você não pode esquecer de jeito nenhum. É impossível dividir por 0. E essa regra básica, essa aqui é uma das mais importantes para muita coisa na matemática. Muitos alunos cometem muitos erros lá para frente porque se esquecem justamente dessa primeira regra. E a segunda regra é essa aqui. Qualquer número dividido por 1 vai ser igual a ele mesmo. Da mesma forma que na multiplicação. Por que disso? Porque da mesma forma que a subtração também é uma forma de adição, assim também a divisão é uma forma de multiplicação. Então, vale essa propriedade do elemento neutro, que vale para a multiplicação, vale também para a divisão. As outras não, mas essa aqui vale.
tá bom? Te dei um exemplo aqui, 5 dividido por 1. 5 dividido por 1 é igual a 5. E é isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Nessa aula você aprendeu os conceitos iniciais de divisão. E a gente vai continuar trabalhando nas próximas aulas mais um pouco sobre divisão aí. Vem, eu vou te explicar como é que funciona o algoritmo da divisão. Caso você já tenha esquecido ou caso você nunca tenha aprendido, acompanha o canal ali, fica ligado que você vai aprender, você vai dominar a divisão. Gente, também tem outros conteúdos aqui no canal. Tem um vídeo da série Esperança que ficou muito legal. Convido você a assistir, cara. Vai ser algo muito bacana para sua vida como um todo. Também não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar pra galera. É isso aí, tamo junto e até a próxima aula.